Eu dei uma aula sobre configuração de offset lá no Instagram, então salvei para colocar aqui para vocês no YouTube também. Se você não me segue no Instagram, ainda tá perdendo várias diquinhas que a titia dá por lá, hein? Me segue. Bora falar de configuração de offset, né, amores? Que isso vai servir para todo mundo. A primeira coisa, gente, que eu tenho para dizer para vocês sobre configuração de impressão é que tudo depende, não é uma regra, tá bom? Não é uma fórmula mágica que vai servir para todo e para todas. Por quê? O que acontece? Quando você faz uma configuração de impressão, essa configuração de impressão ela está diretamente ligada não só ao papel que você utiliza, mas ela está diretamente ligada à sua impressora e à tinta que você está utilizando. Então, uma configuração de impressão para uma tinta original pode ser uma e para uma tinta paralela pode ser outra. E dentro das tintas paralelas, a gente tem uma gama de infinidade de coisas, porque a gente não tem só tintas paralelas. Infelizmente, a gente também tem as tintas falsas, né? Que são aquelas que dizem que são originais e não são originais. Tudo isso influencia na configuração de impressão. Então, eu vou falar aqui de todas as configurações que eu já usei, a configuração que eu uso hoje, e depois eu vou mostrar para vocês no computador como fazer na prática essa configuração, tá bom? Então, fica comigo nos stories aí, acompanha que eu vou mostrar para vocês. Então, quando a minha impressora chegou, eu utilizo uma Epson. O modelo da minha é L375, porém esse modelo não está mais em linha, ele já saiu de linha. O modelo compatível com a minha hoje é a L3150, tá? É o modelo que é compatível com a minha. É uma Epson EcoTank. Basicamente, todas as Epsons EcoTank que trabalham com 4 cores são do mesmo sistema da minha. Ela é uma jato de tinta, tá? Então, quando a minha chegou, eu só usava tinta original. Então, para configuração de tinta original, eu utilizava a própria configuração da impressora. Então, no momento que você vai fazer ali a impressão, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu colocava configuração de impressão, papel fotográfico, quando era fotográfico, né? Papel fotográfico, configurações Epson e plau, imprimia do jeito que estava. Para o offset, eu utilizava papel Bright comum, que é o papel branco, qualidade de impressão alta e ponto. Somente isso. Isso quando era novinha, quando chegou com tintas originais. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu não estava mais usando tintas originais, que eu estava utilizando tintas falsas. Como que eu descobri isso? Eu comprei uma tinta que a impressão estava sendo muito diferente da anterior. As cores não estavam saindo iguais. E aí ainda estava dentro do prazo de garantia, entrei em contato com a Epson. E aí eles me informaram que geralmente essas tintas que tem no Mercado Livre, a maioria é falsa. Coisa que eu não sabia, porque quando você olha ali a embalagem é exatamente igual. Mas o que eles me indicaram a sempre prestar atenção. Se você está comprando uma tinta que tem o nome da Epson, mas é 4 por 120, é falsa. Porque o valor é sempre tabelado, sempre na faixa de 50 a 70 reais. Não vai ser mais baixo do que isso. E se é mais caro, também pode ser a loja, tá? Vai procurar outra loja que vai ter loja mais barata. Mas geralmente essas são as faixas de preço. Aí eles me informaram até que eu já poderia até ter perdido a garantia por ter utilizado, mesmo sem ter sido culpa minha, digamos assim. Uma falta de informação, sim, porém o produto estava sendo vendido como original. Aí nós temos as tintas paralelas, que não são falsas, ou seja, elas têm a própria fabricação de marca, né? Elas têm registrozinho, bonitinho e comercializam, que no caso é o que eu uso hoje. Hoje eu uso uma tinta paralela chamada InkTech. Ela é uma fabricante, então eu procuro sempre comprar do mesmo fornecedor, que eu tenho certeza que é da InkTech mesmo. E eu gosto muito dessa marca, porque você encontra até quantidades maiores para comprar. É uma tinta que eu acho bacana e mais barato do que a original pra gente que utiliza bastante. Porém, é importante vocês saberem que a partir do momento que você coloca uma tinta paralela na sua impressora, ela perde a garantia, tá? E eu não recomendo vocês utilizarem tintas paralelas se vocês não imprimem coisa todo santo dia. Porque isso pode sim entupir os caninhos lá da impressora, tá bom? Eu só fiz isso a partir do momento que eu imprimia todos os dias. E é aí que nós entramos na configuração de impressão. Por quê? Quando eu mudei de tinta,
a pigmentação é diferente. Então, as cores saem diferentes no papel. Para eu chegar no meu modelo de impressão, eu fiz teste, que é o que vocês têm que fazer. Eu vou ensinar vocês a fazerem esses testes aqui. Peraí. Tinha gente me ligando. Então, vocês precisam fazer o teste com a tinta de vocês. E o meu conselho é, se você chegou num teste que a impressão ficou boa, mantenha sempre aquele teste e mantenha sempre aquela mesma tinta, ou seja, compre sempre do mesmo fornecedor, da mesma marca, porque aí você não vai precisar ficar fazendo novos testes e novas alterações. Quando eu vou imprimir cores, por exemplo, o preto, eu não uso offset, eu uso fotográfico, porque não adianta, o preto não vai ficar 100% vívido num papel que é seco. Tá bom, gente? Mas no caso do vermelho, do amarelo, do rosa, todas as outras cores eu uso e me dou muito bem com o offset, tá? Eu gosto muito dele. Quando eu vou comprar papel, eu compro o dobro de offset da quantidade que eu compro de fotográfico. Fotográfico eu geralmente uso para coisas que tem foto ou para topo de bolos dos simples, certo? Aí geralmente eu uso o fotográfico. Se não, agora kit festa, sempre no offset. Para fazer esse teste de impressão, o que eu vou recomendar a vocês? Vá lá no programa que você está acostumado a fazer as suas artes e cria vários quadradinhos, cada um de uma cor. Um vermelho, um preto, para você também ver como é que vai ficar, verde, azul, rosa, amarelo, laranja, um de cada cor. Não precisa ser muito grande, uns 3 centímetros por 3 é o suficiente. Também não vai fazer muito pequenininho, porque você precisa ver como é que fica a cor. E coloca um do lado do outro em uma folha A4 e manda imprimir com a configuração de impressão, tá? Daqui a pouco eu tô abrindo o meu Corel aqui, vou mostrar pra vocês a configuração de impressão, porque você precisa ter um programa aberto. Então, o meu não tava aberto ainda. E aí, vocês imprimem. Você vai precisar imprimir com as 5 folhas, até chegar na sua configuração de impressão, de acordo com a sua tinta. Quando você chegar nessa configuração de impressão, anota no papel. Eu até decorar eu fiz isso. Anotei no papel e aí eu fui indo até... Quando eu decorei, era só pau na máquina, entendeu? Não precisava mais. A maioria dos programas, quando você vai imprimir a primeira vez, né, no dia, você tem que fazer essa configuração de impressão antes de imprimir. Então, é só fazer a configuração e taca ali na máquina de imprimir, certo? E hoje eu consigo chegar nessa cor viva de offset, tá? Vou mostrar algumas impressões aqui pra vocês enquanto tá abrindo o Corel. Ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui sem filtro, sem nada, pra vocês verem as cores, ó. Tá vendo? Uma cor super viva, todas as cores. Ó, esse rosa, ó. Tá vendo? Ó o azul. Ó, uma cor bem trabalhada. Verde, ó. Nada de cor apagada, ó. E, ó, peguei até esse aqui que tem um pouco de preto, ó, pra vocês verem, ó. Vendo? Então, assim, até o preto você consegue imprimir no offset. Quando é muito preto, eu prefiro imprimir no fotográfico, né? Mas, ó, algumas coisas até dá pra gente fazer também preto no offset. E fica uma cor super vívida. Ó, gente, vamos aqui agora pro computador. Aqui, deixa eu abaixar um pouco, melhor. Ó, isso aqui que eu recomendo vocês a fazerem, certo? Esses quadradinhos assim, ó, tá? Faz esses quadradinhos assim, coloca cores aleatórias e aí você manda imprimir. Eu já vou mostrar pra vocês como fazem. E quando você chegar na configuração ideal, você anota. Escreve aqui embaixo a configuração ideal, para quando você for configurar, você colocar a mesma configuração, até que você acostume a fazer isso, certo? Lila, você tá usando Corel, isso só serve pro Corel? Não, isso serve para qualquer programa de arte, qualquer um vai servir isso daí, tá bom? Você faz no programa que você estiver habituada aí a usar, qualquer um deles vai servir. Então, ó, como que a gente vai fazer para imprimir, certo? Tô aqui no meu programa de arte, que qualquer programa serve. Pode servir o Studio, pode servir o Paint, pode servir o Corel, Photoshop, Illustrator, qualquer um, tá? Vou dar um Ctrl P, cadê o P aqui? Ai, tá lá do outro lado. Eu precisei usar as duas mãos, mas vamos lá. Ó, apertei o Ctrl P, que é para imprimir, é o atalho para imprimir. A maioria dos programas é esse atalho. Ou você pode vir em arquivo, imprimir, ou como você imprime na sua impressora, certo? Essa daqui é a tela de impressão do Corel. Eu vou mostrar em outros programas também para vocês verem, mas só para vocês verem a configuração, certo? Ó, aí você seleciona a impressora que você vai imprimir. No caso do Corel, você precisa clicar aqui em configurações.
Então, outros programas já vai abrir direto nessa tela aqui, certo? Então, essa tela vai ser igual para todos os outros lugares. Então, nessa tela aqui a gente seleciona o tamanho da impressão, se é uma orientação vertical ou horizontal, que geralmente isso é automático, dependendo da orientação que tá a página aqui do lado. E aqui a gente começa a mexer nas configurações. Então, ó, aqui a gente seleciona o tipo de papel, tá vendo? Ó, então, o que eu vou indicar para vocês o teste? Façam inicialmente o teste com papel comum Bright. Para mim, antes era essa daqui que eu usava. Hoje eu não uso mais. Por quê? A minha impressora já tá velhinha, né, gente? Ela já tá cansada. Então, os cabeçotes dela já estão indo pro saco. Então, hoje, eu uso a minha impressão. Vou mostrar para vocês, tá? Papel Premium Photo, que é o Glossy. Qualidade, que a gente muda aqui embaixo. Alta, tá? Testem primeiro com Bright. Qualidade alta. Tudo bem? Aí, se você achar que não ficou bom, você testa com qualidade glossy, qualidade alta, tá? Mais opções, aqui em cima, ó, mais opções. E aqui em correção de cores é onde fica o pulo do gato. Aqui em correção de cores, a gente vai clicar em personalizado, isso independente se você colocou papel glossy ou papel bright, tá bom, gente? Vem aqui em personalizado, avançado, controle de cor. E aí, aqui que a gente vai começar essa alteração, ó. Cor Vive da Epson, eu troco para RGB 2,2, mas você também pode testar 1,8, é que o 2,2 é um pouco mais vívido, tá bom? Círculo de cores, e aqui é onde você vai mexer e brincar com os números aqui. Nossa, é sujo. Vai brincar com os números aqui, certo? Tem gente que utiliza a configuração 5, 10, 5, 5. Tem gente que utiliza a configuração 4, 14, 10, 10. Então, é aqui que você vai vendo o que você acha que fica melhor, tá? Para você entender o que cada uma das coisas faz, se você tiver aí realmente querendo entender do seu negócio, que é o que eu falo para vocês, para você ter lucro, você tem que entender o seu negócio. Então, se você quiser realmente entender o seu negócio, aqui na folha, você vai fazer só impressão em cima, depois só impressão no meio, depois só impressão embaixo, tá? Como que você faz isso? Eu já mostro na hora que eu fechar essa tela. E em cada uma dessas impressões, você vai usar só um. Você vai vir aqui e vai colocar 20 de brilho, imprime. Depois você tira o brilho, vai 20 de contraste, imprime. Depois você tira o contraste, 20 de saturação, imprime. Esses três aqui que são os mais importantes. Para você entender o que cada um deles faz com a imagem. Isso vai te ajudar na hora de chegar na sua configuração correta. E aí, quando você entender o que cada cor faz, você vai poder chegar na sua configuração. A minha, eu uso aqui 5 de contraste, 10 de saturação e 5 de densidade. Essa densidade aqui, eu não tenho nenhum termo técnico para dizer o que eu acho que ela faz. Porque vocês sabem que aqui eu falo na linguagem que eu falo mesmo, né? Eu acho que ela faz com que, na impressão, ela fique mais densa mesmo. Então, faz com que evite aqueles pontinhos brancos no meio da impressão, certo? Então, eu sempre utilizo aqui 5. Eu também não gosto de colocar muito, porque eu acho que escurece a cor na minha impressora, ok? Então, eu deixo sempre 5 aqui. E brilho, eu não deixo nada, porque essa tinta que eu uso hoje, ela já é bem iluminada. Então, eu não acho que precisa colocar brilho, certo? Então, colocou aqui, dá ok, ok e manda imprimir, certo? Não vou imprimir aqui agora, porque eu já tenho a minha configuração, mas é isso daí. O que eu falei para vocês de imprimir por partes, ó. Pega aqui uma gama de cores, certo? Deixa as mesmas cores, as básicas, tá? Bota tipo a rosa, aí amarelo, um verde, azul, vermelho, entendeu? Coloca cores básicas. E aí você imprime aqui, para você economizar o papel também, né, amiga? Imprime aqui, com lá o contraste, por exemplo. Depois você arrasta isso aqui para baixo, na folha de papel, e manda imprimir no mesmo papel. Entendeu? Que aí você economiza papel, gata. Entendeu, amiga? Nossa, Lila, mas quanta coisa para chegar numa configuração de impressão. Não é só falar o número que tá tudo certo, gente. Você quer ter o seu negócio de sucesso, você quer ter lucro, você tem que entender do seu negócio. Você não pode simplesmente
simplesmente pegar uma configuração que tem por aí. Claro, a gente vai trocar informações. E nem pode ser que a minha configuração de impressão vai ficar perfeita para você. Mas e se não ficar? Você não acha que você tem que saber como fazer essa configuração de impressão? Então, assim, é muito importante a gente entender como a pessoa que está nos dando um resultado chegou naquele resultado. É isso que eu gosto de ensinar para vocês, né? Por isso que vocês estão aqui. Porque eu gosto de mostrar para vocês como chegar naquele resultado. Porque se algum dia você mudar de impressora, se a sua impressora não for a mesma que a minha, se a sua tinta não for a mesma que a minha, se a sua marca de papel não for a mesma que a minha, não vai ter o mesmo resultado que eu. Então, você precisa saber como chegar no seu resultado. Titi, espero ter ajudado vocês nesse dia de hoje, nessa sexta-feira maravilhosa que esfriou de novo, porque eu já tô com frio. Mas eu espero ter ajudado vocês. Então, eu quero ver todo mundo que assistiu isso daqui fazendo a sua configuração, chegando na sua configuração ideal, tá bom? E vamos fazer uma coisa. Eu vou deixar isso daqui registrado no Instagram. Vou deixar na bio como destaque, certo? E vamos umas ajudar as outras, certo? Então, você fez a sua configuração de impressão, chegou na sua configuração ideal, fez esse teste que a titia mandou aqui, ensinou para vocês, imprime, tira uma foto, posta no seu stories e me marca. Porque eu vou colocar aqui no meu stories também e vou colocar no destaque aqui para outras pessoas verem as configurações de impressão também. Umas vamos ajudar as outras, gente. Nós não somos concorrentes. Nós temos que ser pessoas que oferecem o serviço para o cliente. O cliente vai fechar com quem ele achar melhor, mas a gente pode se ajudar, não esqueçam. Fiz aqui a impressão da minha também e vou mostrar para vocês. Olha aqui, gente, utilizei de configuração, certo? Papel Bright comum, qualidade alta, RGB 2,2, brilho 0, contraste 5, saturação 10, densidade 5. E olha lá, que cores vívidas no papel. E aí, gostou da dica? Então já deixa seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Se você ainda não era inscrita, já aproveita e se inscreve aqui pra ficar sabendo de tudo que rola por aqui. Se você ainda não tá lá no Instagram, você tá perdendo tempo porque tem várias dicas lá. Então, me segue lá.